Pastor André, que Deus abençoe sua vida, sinta-se em casa, uma alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus te use poderosamente. Boa noite, queridos, graça e paz seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui nessa noite com muita gratidão no nosso coração, com um espírito de celebração por tudo aquilo que Deus tem feito na história dessa igreja, através dessa igreja, alcançado tantos corações, tocado em tantas vidas, e louvamos a Deus por essa obra. Como diz um cântico bem antigo, é obra santa, ninguém detém. Não é? E nós oramos, o desejo do nosso coração é que o Senhor abençoe ricamente, prospere, multiplique, que muitas vidas sejam alcançadas através dessa obra, que o Senhor abençoe o pastor Eliandro, toda a sua equipe, todos os obreiros, todos os irmãos que fazem parte desse projeto maravilhoso que o Senhor tem levantado para ser sal e luz nessa cidade. É uma noite de alegria, é uma noite de festejarmos essa conquista. 24 anos, não são 24 dias, nem 24 meses. É uma caminhada, é uma história que vai sendo construída e é uma história que vai deixando fruto para a glória de Deus. Que Deus abençoe ricamente, prospere toda iniciativa, todo trabalho. Esse é o desejo do nosso coração. Deixamos aqui também a nossa mensagem de apoio e queremos declarar que as nossas orações estão com o pastor Abner. Estivemos hoje pela manhã lá em nosso culto, como igreja, orando, lembrando dele em nossas orações. Sei que os demais colegas de ministério, pastores da associação também estão ali intercedendo pela vida do nosso querido amigo, pastor Abner, assim como oramos também pelo prefeito da nossa cidade, o Marcelo Pupi, que haja uma recuperação rápida, plena, total da sua saúde. Pastor Eliandro, muito obrigado pela confiança, né, de nos ceder o púlpito dessa casa para nós ministrarmos aqui a palavra do Senhor. Sabemos que isso é uma grande responsabilidade e nos sentimos lisonjeados, honrados por estar aqui. Quando eu penso em 24 anos, eu fiquei pensando que mensagem que poderíamos trazer para a igreja numa data como essa. E 24 anos, queridos, me lembra uma fase adulta, uma fase, vamos dizer assim, de um varão formado. Quando você pensa num homem de 24 anos, ele é um homem pronto para a guerra, preparado para defender, para lutar, né? E essa é a visão, é a percepção que eu tenho dessa obra. É uma obra estabelecida, sólida, fundamentada, né, mediante uma palavra de Deus que veio e que deu início a esse projeto, que cresceu e se encontra nesse estágio. Glória a Deus. Mas quando a gente pensa nessa data de 24 anos e pensamos num varão forte, preparado, pronto para a guerra, para defender, essa é a mensagem que eu quero trazer para a igreja nesse momento, que é um momento difícil, que o mundo atravessa. E certamente a igreja também atravessa um tempo de desafios. E eu acho que a mensagem mais adequada para essa noite, nessa noite de celebração, é uma mensagem de nós pensarmos que devemos nos posicionar como homens e mulheres de coragem, homens e mulheres que confiam no Senhor, porque essa obra vai continuar, os desafios seguirão acontecendo, vai passar essa pandemia, virão outros desafios e nós precisamos estar firmes e avançando no reino. Nada pode nos deter porque o Senhor é conosco. Amém, queridos? Eu quero convidar você aí onde você está, na sua casa, nos acompanhando através dessa transmissão, a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse tempo de compartilhar aqui. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo comunique a cada coração aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. Nós te agradecemos pelo impacto que essa palavra gera nos corações, em nome de Jesus. Amém. Abra aí, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de número 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos 35 até o versículo de número 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado.
Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Se você tem alguém aí do seu lado, na sua casa, vire para essa pessoa e pergunte para ela: Por que você está com tanto medo? Talvez você responda: Porque não chegou a vacina ainda, pastor. O texto continua dizendo: Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho importante a gente conversar sobre essa relação que existe entre medo e fé. Até para desmistificar um pouco, porque existem conceitos aí que acabam oprimindo a mente das pessoas, principalmente num momento como esse que nós vivemos. Será que todo medo é necessariamente falta de fé? Ou será que todo medo é pecado? Bom, Jesus, ele faz uma oração e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, tinha algo ali que ele não estava desejoso de enfrentar, mas ele escolheu enfrentar por obediência ao Pai. E nós vamos ver muitos outros exemplos de homens e mulheres de Deus que em algum momento, devido a alguma circunstância, tiveram o seu coração marcado por uma apreensão, por um receio, de um sofrimento, de um prejuízo. Então eu queria conversar com vocês sobre essa relação entre medo e fé. E que tipo de medo você tem? Você tem algum medo? Eu fui pesquisar sobre essa questão de medo, pastor Eliandro, e descobri aqui que existe vários tipos de medo. Por exemplo, existe a misofobia, que é medo de sujeira. Existe a hidrofobia, que é medo de água. Existe a niclofobia, que é o medo da escuridão. Acrofobia é o medo de lugares altos. Taxofobia é o medo de ser enterrado vivo. Quem não tem medo disso, né? Xenofobia é o medo de estranhos. Necrofobia é o medo dos mortos. Claustrofobia, medo de confinamento. E ficamos confinados, um ano confinado, né, irmãos? Esse aqui é difícil até de falar, ó. Triscaidecafobia. Sabe o que é isso, pastor Leandro? Medo do número 13. Acho que o brasileiro está sofrendo dessa fobia aqui, viu, irmãos? Talvez a gente pudesse acrescentar aqui sografobia. Graças a Deus, a minha sogra é uma bênção. Se ela estiver assistindo essa live aí, te amo, sogra. Mas eu queria fazer o contraste entre o medo e a fé. O texto que nós lemos vai dizer que naquele dia, ao anoitecer. Por que o texto começa dizendo essas palavras? Ele está nos chamando a atenção para um detalhe muito importante, que nós não podemos deixar passar despercebido. Diz que naquele dia, na verdade, queridos, esse relato dessa tempestade aqui é narrado por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas o evangelista Mateus, ele dá um zoom naquele dia. Quando fala naquele dia, o que aconteceu naquele dia? Então, Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 8, vai trazer uma lista de detalhes de como foi aquele dia. E foi um dia muito intenso, foi um dia muito produtivo, foi um dia de muita atividade, muita coisa aconteceu naquele dia. O dia começa com Jesus subindo ao monte e entregando um sermão maravilhoso, um sermão riquíssimo, onde ele aborda muitas áreas da vida humana. Ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre jejum, sobre juízo, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele vai falar sobre generosidade, ele vai falar sobre finanças, ele vai falar sobre uma série de aspectos para uma multidão que está ali. Ele gasta tempo
conversando com aquela multidão. Ele se importa com a necessidade daquela multidão de receber um ensino saudável. E aí, quando esse sermão que ficou conhecido como Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? Quando ele acaba, ele vai descer no monte e ele encontra com um homem coberto de lepra. E Jesus se compadece, se importa com aquele homem, com a condição dele e o cura, o limpa da lepra. Na sequência, ele encontra alguém que veio trazendo uma mensagem, pedindo que ele vá até a casa de um centurião, porque o seu servo paralítico estava paralítico. E Jesus se importa com aquela condição daquela pessoa, mesmo sem conhecê-lo, e realiza ali um milagre e o cura daquela paralisia. Depois ele vai para a casa de Pedro e ali encontra a sogra de Pedro em febre. E também se compadece dela e a cura da febre. A palavra de Deus vai nos dizer que ao final daquele dia, ao cair da noite, trouxeram à porta daquela casa onde ele estava muitos doentes, muitos enfermos e endemoniados. E o Senhor se importou com aquelas pessoas e os libertou daqueles demônios, daquela opressão terrível e curou aqueles doentes. Imagine, queridos, se você estivesse naquele dia, como começa o texto falando, se você tivesse vivenciado aquele dia com Jesus, quanta coisa você teria aprendido, não só pelo que você ouviu das palavras de Jesus, do ensino de Jesus, como através do que você testemunhou, os seus olhos viram. Manifestações, uma atrás da outra, do cuidado, do quanto que o Senhor se importa, do zelo, do amor, da compaixão dele pelas pessoas. E aí a gente, nesse texto, começa a tirar algumas lições importantes, e a primeira dela é que nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus. Aprendemos através da sua palavra, quando ouvimos a palavra, quando lemos a sua palavra, através do seu Espírito, e aprendemos quando testemunhamos a obra de Deus acontecendo, a manifestação, a ação dele, tocando na vida de pessoas e mudando, transformando os corações. Aprendemos. E eu queria perguntar para você, o que você aprendeu sobre o cuidado de Deus com a sua vida até esse momento da sua caminhada com Ele? O quanto você aprendeu que Ele se importa com você? Quantas coisas você já testemunhou do agir de Deus na sua vida e na vida de outros? Quanto ensino você já recebeu da palavra de Deus sobre o quanto Ele se importa e cuida de você? Talvez se você estivesse naquele dia com Jesus, ao final do dia, que pensamentos estariam permeando a sua mente? Qual seria o tópico da conversa com os demais discípulos? Certamente seria sobre tudo aquilo que você viu, testemunhou e aprendeu. E eu sei que cada um de vocês aqui, cada um de vocês que está em casa, que está numa caminhada com o Senhor, já tem aprendido muita coisa sobre esse Deus maravilhoso. Mas aí, queridos, quando a gente aprende algo com o Senhor, você pode se preparar e esperar, porque vem a oportunidade de você pôr em prática aquilo que você aprendeu. E aí o verso 37 vai nos dizer que levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Então aqui os discípulos tinham tido um dia intenso, visto muita coisa, aprendido muito, e agora tinham que pôr em prática aquilo que aprenderam. Tinham que exercitar a sua fé. E aí se levanta exatamente uma situação, uma circunstância muito complicada. Esse forte vendaval que se levantou, as palavras aqui no original, é mega lailaps anemos. Anemos é vento. Esse lailaps significa tempestade, ou seja, era um vento tempestuoso. E mega, vocês conhecem a palavra, é algo muito grande, algo colossal, algo enorme. Então imagina que você levanta durante o dia, checa a previsão do tempo e diz, possibilidade de tempestade no final do dia. Bom, morando aqui nessa região de Curitiba, né, de Campo Largo, a gente está, de certa forma, meio que acostumado com essas tempestades de verão, aí vem, às vezes, uma chuva, um granizo,
E a gente meio que acostumou com isso. Mas imagine que você está dirigindo o seu carro e aí vem um anúncio do Cimepar dizendo: se aproxima uma mega tempestade. Como que você se sentiria? Com medo, com receio, com preocupação sobre que tipo de dano você poderia sofrer. Talvez danos materiais, talvez danos à sua própria vida, não é? E essa foi uma situação, porque o dicionário vai traduzir aqui essa expressão mega lailaps anemos como não uma única rajada de vento que sobra constante, por mais violento que seja, mas uma tempestade saindo de nuvens negras de trovão, em rajadas furiosas com torrentes de chuva, jogando tudo de cabeça para baixo. Queridos, eu acho que esse negócio dessa pandemia é mais ou menos uma mega lailaps anemos. Eu acho que nós estamos no meio de um furacão que virou o mundo de cabeça para baixo. É ou não é? Afetou a economia, afetou a rotina das pessoas, afetou a liberdade, afetou um monte de coisa. E não acabou ainda, nós estamos no meio da tempestade. E é uma mega tempestade, por assim dizer. Então, é natural que nesse momento muita gente esteja apreensivo. Talvez alguém que está nos assistindo esteja com um parente numa UTI de um hospital que foi afetado por essa pandemia. Talvez alguém tenha até perdido um ente querido. Talvez alguém esteja aí preocupado sobre o seu negócio que foi duramente afetado em função de toda essa pandemia que veio sobre o mundo, que acometeu o mundo. Enfim, muitas apreensões das mais diversas naturezas em diferentes áreas da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É melhor estar no olho do furacão com Jesus no barco do que no mar de bonança sem a presença dele. E, queridos, quanto maior é a crise, quanto maior é a adversidade, ou quanto mais severa é a ameaça que se levanta diante de nós, mais o nosso coração é provado nessa questão do medo, para ver o quanto nós somos fiéis ao Senhor. Então, ali veio essa situação e os discípulos tiveram que, agora estavam sendo provados quanto ao que aprenderam. E aí, como que eles reagiram à prova? Como que você reage diante de uma crise, talvez do momento que você está vivendo agora? Veja aí o verso 38, nos mostra a reação dos discípulos. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Mestre, não te importas que morramos? Amados, essa foi uma afirmação muito forte. Essa foi uma afirmação injusta para com o Senhor Jesus. Essa foi uma afirmação que estava dizendo o seguinte: o Senhor não se interessa por nós. O Senhor não nos valoriza. O Senhor não está atento para o que nós estamos vivendo e passando. É isso aqui que eles estavam dizendo. O Senhor não se importa conosco. Aquilo foi o ponto que revelou a falta de fé dos discípulos. E eles eram homens experimentados no mar, tinham atravessado aquele mar muitas vezes, conheciam as tempestades. Talvez usaram toda a sua experiência e todos os seus recursos, mas não usaram a fé que deveria ser posta em prática. E aí o verso 39 e 40 vai dizer que então Jesus se levanta, repreende o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E o verso 40 diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Então os discípulos fazem uma pergunta, uma pergunta que era uma afirmação injusta para com o Senhor Jesus, dizendo assim: o Senhor não se importa conosco? E Jesus responde a essa pergunta dos discípulos com duas perguntas. Aliás, Jesus gostava de responder com outra pergunta. E a primeira pergunta que ele diz é essa: por que vocês estão com tanto medo? Vamos conversar um pouco sobre o medo? Há 3 palavras gregas para expressar o medo. A primeira delas é a palavra iulabês. Iulabês significa cautela, cuidado, ou
também pode ser usado como reverência. E o labê significa, por exemplo, que você está carregando um objeto muito frágil. Então, o manuseio desse objeto tem que ser feito com muito cuidado e cautela, porque ele é frágil e pode gerar um prejuízo. Então, esse receio, a forma como que você lida, não é pecado, não é falta de fé, você está sendo cauteloso. Há procedimentos que nós estamos tomando nesse tempo de tempestade, que são procedimentos de cautela, de cuidado, não de falta de fé, mas de cuidado, de prudência. Quando Hebreus fala de Noé, dizendo assim, Noé sendo um homem temente a Deus, a palavra ali é essa, é Iulabês. Ou poderia dizer assim, Noé sendo um homem cauteloso, cuidadoso, aparelhou para si uma arca. Por quê? Porque ele foi anunciado do que estava para acontecer, vinha um grande dilúvio. Então, Noé pensou, eu tenho que seguir a orientação de Deus, senão eu vou ter um sério problema. Isso é cautela, isso é iulabês, é um cuidado. Ok? Essa palavra aparece 3 vezes no Novo Testamento. A segunda palavra que nós vemos que faz referência a essa questão dessa apreensão, desse sentimento que a gente, né, experimenta diante de uma ameaça, é a palavra phobeo, ou phobos, de onde vem o nosso sufixo fobia, que nós lemos ali naquela relação de tipos de medo, né? E essa palavra é usada 45 vezes no Novo Testamento. E phobeu, ela é mais usada na Bíblia como temor do Senhor, no sentido de reverência, de respeito. Agora preste atenção, porque o temor do Senhor é diferente do medo do Senhor. Quando Adão e Eva pecam, eles têm medo de Deus e eles se escondem de Deus. Ou seja, o medo de Deus nos afasta de Deus. Mas o temor do Senhor nos aproxima do Senhor. Porque o temor do Senhor nos faz rejeitar o mal. Então, muitas vezes que é usada essa palavra phobeu, é usado no sentido de temor a Deus. Agora, queridos, quando Jesus fala aqui para os discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ele não está usando nem a palavra iulabês, nem a palavra phobeu. Jesus não pergunta para os discípulos, por que vocês são tão cuidadosos, cautelosos e prudentes? Não é isso. Tampouco Jesus está dizendo, por que vocês são tão tementes a Deus, reverentes a Deus? Também não é isso. A palavra que ele vai usar é a palavra grega, um adjetivo, na verdade, que em grego é deilos. E deilos vai aparecer somente 4 vezes no Novo Testamento. 2 vezes acontece exatamente nessa pergunta, no relato de Mateus e aqui no relato de Marcos. Deilos. Jesus pergunta, por que vocês são deilos? E aí vai aparecer em 2 outras passagens que vai nos ajudar a compreender o significado de deilos. A primeira delas que eu quero ler com você é Apocalipse 21, verso 8. Se você puder ir acompanhar, Apocalipse 21, verso 8 diz assim, mas os covardes, aqui é deilos, no grego, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa categoria de medo, queridos, é colocada no mesmo nível de condenação dos outros pecados que estão ali listados. Depravação, assassinato, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, mentira. Então, Jesus, ele está dizendo para os discípulos, por que vocês são covardes? Essa palavra ela vai aparecer também em 2 Timóteo 1,7, quando diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de deilos, de covardia, ou um espírito de deilia, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, esse medo, que aqui é traduzido como covardia, é algo que Jesus repreende. Porque Jesus responde aos discípulos dizendo, por que vocês são covardes? Puxa, pastor André, mas o Senhor foi muito duro com os discípulos. Ele foi duro. Mas os discípulos haviam sido muito duros com ele, primeiro injustos. E o Senhor precisou repreender com aquela dureza, porque essa
covardia, ela empurra esse medo, ela empurra a pessoa para um lugar de incredulidade. E a incredulidade vai te levar para a murmuração e vai desembocar na rebeldia, na desobediência. Dessa forma, queridos, nós aprendemos que Deus não quer medrosos com Ele. Por exemplo, quando nós lemos Juízes capítulo 7, versos 2 e 3, a situação ali é que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, e o Senhor levanta Gideão como libertador para libertar a Israel. E aí Gideão reúne um exército de 32 mil homens. E aí o Senhor vai dizer assim para ele: você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Sabe o que aconteceu? Olha aí o texto dizendo: 22 mil homens partiram, ficaram apenas 10 mil. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: eu não quero medrosos no meu exército. Eu não quero medrosos saindo para a batalha. Se você for ler Deuteronômio 20, versos 1 ao 4, Moisés está ali com o povo prestes a entrar na terra prometida, ele está repetindo a lei, né? Deuteronômio é isso, é a repetição de todas aquelas instruções, ele está alertando o povo sobre os cuidados que deveria ter quando entrasse na terra. E aí ele vai dizer assim: olha, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Então o Senhor estava dizendo: olha, independente da força do inimigo, independente do tamanho da ameaça, da gravidade, da seriedade, não tenham medo, porque eu, o Senhor, estou com vocês. Eu vou guerrear com vocês. Eu vou dar vitória a vocês. E você pode receber essa promessa nessa noite, querido, independente da situação que você está vivendo aí, independente da ameaça, da força contrária contra você, da força desse vento. O Senhor declara que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Ele diz: eu estou com você. E aí no verso 8 de Deuteronômio, ali vai dizer assim: por fim os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Sabe por quê, queridos? Porque a covardia, ela é tão contagiante quanto um vírus. Ela corre rapidamente e espalha como rastilho de pólvora. Então, o Senhor está dizendo: manda para casa para que outros não sejam contaminados com esse espírito de covardia, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Dessa forma, queridos, é legítimo você sentir apreensão diante de alguma ameaça? Não tem problema. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. Mas nunca permita que esse medo ele se transforme numa covardia, porque a covardia o que é? É a pessoa se eximir de fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque está dominada pelo medo. É a pessoa fugir da sua responsabilidade diante de um chamado, diante de uma direção de Deus, porque ela está com medo. Você pode sentir medo. Josafá viu uma grande multidão que vinha contra ele sentiu medo, mas o que ele fez? Ele foi para a presença de Deus, ele buscou o Senhor. Jairo chega para Jesus, ele está com medo de perder a sua filha, mas esse medo o leva para a presença de Deus. Tudo bem, esse medo é tranquilo, é legítimo, essa apreensão faz parte da natureza humana. Agora, nunca permita que o medo empurre você para o campo da incredulidade, porque aí é um campo perigoso. E é no momento da mais alta crise, quando as pessoas às vezes questionam assim, como os discípulos questionaram: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não se interessa pela minha vida? Às vezes as pessoas declaram isso no meio de uma crise. Às vezes as pessoas pensam dessa forma, questionam a fidelidade, o cuidado, o caráter, a integridade, as promessas do nosso Deus.
E aí, queridos, a gente aprende uma outra lição, que não se justifica a falta de fé. Porque aí Jesus faz a segunda pergunta, e a segunda pergunta ele diz: vocês ainda não têm fé? Essa palavra que foi traduzida aqui como ainda, na verdade, no original, ela significa como. Jesus está perguntando, a segunda pergunta que ele faz para os discípulos é assim: como é que vocês não têm fé? Por que Jesus, essa pergunta tem um tom de surpresa, queridos? Por quê? Porque horas antes, Jesus é surpreendido, vamos dizer assim, positivamente, por um centurião que nem era discípulo dele, e que diz: Senhor, nem precisa entrar na minha casa, somente manda com a tua palavra e o meu servo será curado. E Jesus se surpreende e diz: olha, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E agora ele está com seus discípulos, que viveram aquele dia, que testemunharam, que presenciaram, que vivenciaram tudo aquilo que aconteceu naquele dia. E agora eles estão chegando para o Senhor Jesus, questionando a sua fidelidade. Eles estão dizendo: Senhor, o Senhor não se importa conosco? Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim: como que eu não me importo com vocês? Se eu me importei com a multidão e fiquei ali horas com eles ensinando a palavra. Como que eu não me importo com vocês se eu me importei com um homem que estava com o corpo coberto de lepra? Eu me importei com a sogra de Pedro, eu me importei com o servo do centurião, eu me importei com cada um daqueles doentes e daqueles endemoniados que foram trazidos à porta da casa e todos foram libertos e curados. Se eu me importei com cada um deles, como que eu não me importo com vocês? É por isso que ele diz: como é que vocês não têm fé? Não tinha justificativa para aquela pergunta, queridos. Não importava a força do vento e o mar revolto. Eles eram testemunhas de tudo que tinha acontecido naquele dia. E isso aqui traz uma lição para mim e para você, como que nós devemos reagir diante dos momentos difíceis que estamos passando. Porque a igreja fez 24 anos e ela vai avançar em nome de Jesus. Mas você pode estar preparado, porque outras provas virão. E o Senhor busca encontrar no meio desses que Ele chamou, não homens e mulheres covardes, temerosos, amedrontados, incrédulos, injustos, questionando a fidelidade e o cuidado de Deus, mas homens corajosos, mulheres de valor, homens prontos para guerrear, para ir para cima, a despeito da força do inimigo, que vão para cima e seguem no propósito, no chamado, na obediência, porque tem a promessa de que o Senhor está conosco e o Senhor é aquele que nos dá vitória. Então, naquele momento, não apenas o mar e o vento foram repreendidos, mas também a incredulidade dos discípulos. Há um pastor batista que morreu no início do século XX, muito famoso. Ele era pastor e evangelista, o F.B. Meyer. E ele disse o seguinte: a incredulidade põe nossas circunstâncias entre nós e Deus, mas a fé põe Deus entre nós e as nossas circunstâncias. Queridos, eu queria concluir essa mensagem lendo com vocês o texto de Hebreus, capítulo 3, dos versos 12 a 19, porque ali tem um alerta escrito naquela carta para nós sobre essa questão do medo. Eu estou trazendo essa mensagem porque é um tempo que a igreja celebra 24 anos rompendo em fé no meio de um ano de tempestade, de uma mega tempestade. E a gente não pode esmorecer. Lá em Hebreus, no capítulo 10, vai dizer assim que o justo viverá pela fé. E o Senhor diz: e se ele retroceder, não tem prazer nele a minha alma. Mas ele vai dizer: nós não somos dos que retrocedem. Que essa igreja seja uma igreja que não retroceda, mas que avance para o 25º, para o 30º, para o 50º ano, em vitória, rompendo em fé. Então, Hebreus 3, 12 a 19 vai dizer assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Veja que um coração incrédulo, ele é perverso aos olhos de Deus. E vai dizer que esse coração que é incrédulo e perverso, afasta a pessoa do Deus vivo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Esse é um tempo, irmãos, de nós nos encorajarmos uns aos outros. Não é tempo de a gente ficar sendo arautos e profetas da tragédia e do terrorismo. A televisão se incumbe de fazer isso.
Nós devemos ser aqueles que promovem encorajamento e fé uns para com os outros. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Olha, você é participante da obra de Deus, daquilo que Deus está fazendo nessa igreja, daquilo que Deus está fazendo nessa cidade, daquilo que Deus está fazendo na sua família. Você é participante, você é testemunha, você vivenciou aquilo que Deus fez na tua vida e está fazendo na vida de outros. E ele vai dizer, desde que de fato apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Veja, queridos, a quem que o autor da carta aos Hebreus está se referindo? Aquele povo que Moisés tirou do Egito, os conduziu pelo deserto até a fronteira da terra prometida, e quando chega lá na fronteira, ele manda 12 espias para olharem a terra. Eles vão, espiam, voltam e trazem um relato e dizem, olha, a terra de fato mana leite e mel, é terra boa, trouxemos até aqui uma amostra do fruto. Mas, vimos ali os gigantes, as cidades são fortificadas, estão ali os heteus, jebuseus, cananeus, e foi falando ali os povos que estavam ali, e eles dizem, nós não podemos entrar e tomar posse dessa terra, essa terra é terra que devora os seus habitantes, e nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, e assim também o éramos aos nossos olhos. Então veja aonde que o medo, a covardia, levou aqueles 12 espias para um lugar de incredulidade, ao ponto de dizer, nós não vamos seguir na promessa, na orientação, na direção de Deus. Nós vamos nos rebelar, nós vamos voltar para o Egito, vamos levantar alguém que seja o nosso capitão e nos conduza de volta para o Egito. Exceto Josué e Caleb, queridos. E aí, se você for ler a história lá em Números capítulo 14, só o verso 11 eu quero ler aqui para encerrar, vai dizer assim, o Senhor ali, perguntando para Moisés sobre o povo, ele faz a mesma pergunta que Jesus pergunta aqui para os discípulos. Ele diz assim no capítulo 14, verso 11, até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Como Deus estivesse dizendo, eles viram tudo que eu fiz no Egito, eles viram aquele mar se abrir, eles vivenciaram debaixo daquela nuvem, eles viram a coluna de fogo todos os dias, eles viram o meu cuidado, atravessando aquele deserto de serpentes abrasadoras, eles viram todas as manifestações do meu poder contra aqueles que tentaram atacá-los. Como é que ainda não têm fé? Como é que ainda não confiam em mim? Essa era a mesma pergunta que Jesus estava fazendo para os seus discípulos. Então, amados, a forma que você deve responder em fé é agir em obediência. Apesar da sua apreensão, do seu medo, do seu receio, você agir confiando na instrução do Senhor, na sua fidelidade e promessa de que Ele sempre estará com você. É assim que essa igreja vai avançar. É assim que ela vai chegar no 25º ano e vai avançar, rompendo diante de cada inimigo, seja a pandemia, seja qualquer outra coisa que se levante, queridos. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e os últimos dias são dias difíceis. Jesus declarou que assim seria. E nós precisamos estar preparados, não como homens covardes, que se deixam dominar por um medo a tal ponto de entrarmos no campo da incredulidade, da murmuração e da rebelião, mas precisamos avançar como homens e mulheres de coragem, para que a gente cumpra o chamado e o propósito que o Senhor tem para nós aqui na terra. Você recebe essa palavra? Amém. Então, aí onde você está, feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar e vamos responder. Talvez você está numa situação onde você já vivenciou essa questão de uma covardia, você se deixou dominar de tal forma que você saiu fora da direção, da obediência à palavra de Deus. Queridos, isso aconteceu com Pedro. Pedro, no momento de um medo quanto à sua vida, ele negou a Jesus. Mas há um Deus que nos dá uma segunda chance, ele vem depois ao encontro de Pedro,
e restaura a fé de Pedro. E não somente restaura, mas permite uma situação onde Pedro volte novamente diante daquele mesmo sinédrio, diante daquelas mesmas autoridades a quem ele estava com medo de enfrentar. E agora em ousadia, em coragem, não mais como um covarde, ele se levanta e diz: nós não deixaremos de falar a palavra de Deus, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro foi levantado e foi restaurado e foi colocado como um líder. E se você vacilou na sua fé em algum momento, esse é o momento de você se arrepender, pedir perdão e dizer: Senhor, eu quero me levantar hoje. Não mais como pessoas que retrocedem, mas como aqueles que avançam em fé, confiando na tua promessa, porque nós não temos direito de questionar a tua fidelidade, o teu interesse por nós, o seu cuidado, a sua provisão, a sua proteção e o seu amor. Senhor, eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar esse ministério, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs que têm acompanhado essa mensagem, eu quero abençoar o corpo de obreiros dessa igreja, Senhor, que o Senhor tem levantado num projeto tremendo para fazer diferença, para romper os céus e para trazer a Tua glória sobre essa cidade. Senhor, eu quero ministrar sobre cada um deles o mesmo espírito que estava sobre Josué e Caleb. Senhor, um espírito de guerreiro, um espírito de coragem, um espírito que avança, um espírito que não teme, um espírito que confia na promessa, na palavra, nessa declaração que o Senhor é conosco, mesmo que nós passemos pelas águas ou pelo fogo, o Senhor nunca nos deixará. Senhor, abençoe e prospere esse trabalho, e que o Teu nome seja glorificado, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, meu querido, amém.